Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Outra tradução para mim, outra tradução, fazendo favor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro. Este é o primeiro mandamento com promessas. Para que vivas bem. Esse vivas bem aqui é para que tenhas prosperidade. E também tenha vida longa sobre a terra. Só mais uma tradução, por favor. Filhos, façam o que Filhos, façam o que seus pais mandarem. Filhos, façam o que seus pais. Essa tradução é a mensagem a mais próxima do original. Então ela vai estar bem diferente. Vamos lá. Filhos, façam o que os seus pais mandarem. E bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa. Para que você possa viver bem. E o quê? E ter vida longa. Podem se sentar, por favor. Dando um glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Nesse dia dos pais eu quero trazer para você uma reflexão muito importante. Nesse primeiro momento da nossa reunião, uma reflexão muito importante sobre o poder dos pais. Pais e lealdade. Repete comigo. Pais e lealdade. Novamente, vamos lá? E lealdade. Se existe um mandamento que devemos observar, aliás, esse mandamento não foi dado primeiramente pelo apóstolo São Paulo aqui em Efésios. Na verdade, esse mandamento foi dado para Moisés no livro de Êxodo, repetido por Paulo aqui na carta escrita à igreja de Efésios. Quem está aí, dá um glória a Deus. Esse mandamento, para mim, é a base do meu ministério, é a base de tudo aquilo que eu sou, é a base para que eu tenha ou não sucesso na minha vida. Presta bem atenção, o seu futuro depende do relacionamento que você tem com o seu pai, do relacionamento que você tem com o seu pai celestial, o seu pai biológico e o seu pai na fé. Eu vou dizer de novo, o seu futuro está infinitamente relacionado com o relacionamento que você tem com o pai celestial, com o seu pai biológico e com o seu pai na fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1 Coríntios 4,15, Paulo revela que não temos apenas um tipo de pai, ou seja, não temos apenas o pai biológico como pai. Olha para o seu irmão e diga para ele: você não tem somente o pai biológico como seu pai. 1 Coríntios 4,15 diz assim, põe para mim fazendo favor. Esse texto revela que nós temos outros pais, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, primeiro ele diz assim: ainda que você tivesse 10.000 pessoas, tutores, pessoas que ensinam, pessoas que nos ajudam na vida, ainda que você tivesse 10.000 pessoas que na vida te ajudaram, todavia, olha lá o que ele diz, ainda que você tivesse 10.000 tutores em Cristo, todavia não terias contudo muitos pais. Veja que ele colocou no plural, não tereis muitos pais. Aí ele diz, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, eu sou um tipo de pai. Você pode ter até 10.000 pessoas em Cristo que te ajudou, e temos. Na vida cristã, a gente tem o líder de célula, a gente tem o obreiro, a gente tem mais quem, gente? A gente tem o diácono, a gente tem o pastor auxiliar, a gente tem o pessoal do som, a gente tem o pessoal da recepção, a gente tem um amigo que nos trouxe para a igreja. Todas essas pessoas são chamadas de quê? Tutores. São chamados de quê? Você pode até ter 10.000 tutores, mas Paulo está dizendo assim, nenhum deles é seu pai. Você não pode confundir. Nenhum deles tem o poder que tem o poder de um pai. Ele está dizendo, eu sou pai porque
pelo evangelho eu vos gerei. Então Paulo está dizendo que além do pai biológico, repete comigo, além do pai biológico, existe um outro tipo de pai. Qual é? Não entendi, qual é? Aquele cara que quando prega, Cristo nasce dentro de você. Aquele cara que quando está falando, não sei por que você decidiu amar Jesus, entregar sua vida para Jesus. Esse cara, ele te gerou em Cristo Jesus. E deixa eu te explicar uma coisa. Assim como uma mãe, quem é mãe? Dá um glória a Deus. Sente dor para dar filho, para gerar filho? Sente ou não? Vou perguntar, irmã, responde para ficar bonito. Aí valoriza a sua dor. Vamos lá. As mulheres sentem dor de parto na hora de dar o filho? Levanta a mão quem sentiu. Sentiu muito ou pouca? É as mesmas dores que um pastor sente para gerar uma pessoa. Por isso Paulo está dizendo, eu te gerei dentro de mim, nas minhas entranhas. Você não tem ideia o quanto de jejum e oração foi feito para você estar sentado nessa cadeira com um sorriso no rosto. Você não tem ideia o quanto de demônio eu lutei nas madrugadas para que você ficasse livre de pensamentos e ideias erradas e hoje estivesse aqui adorando a Jesus. Dá um glória a Deus. Paulo chama esse comportamento do pastor de orar, de expulsar demônio, de curar os enfermos, de levar as pessoas ao batismo. Ele chama esse comportamento do pastor de gerar um filho. Quem está entendendo? E ele está dizendo, então, esse pastor que te gerou se torna um segundo pai na sua vida. Então você tem o pai biológico e você tem o pai que é chamado de pai na fé. Então diga para o seu irmão, você tem o pai biológico e você tem um outro pai, qual é? E você tem o pai mais importante que existe, que é o pai celestial. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. A esses três tipos de pai, se você quiser viver muito tempo, olha o que diz o mandamento: honra teu pai, e você vai viver muito tempo, você vai ter uma vida longa. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que quando você honra seu pai, não importa o que o diabo prepare no seu caminho, você vai sair ileso da situação, porque a honra ao pai tem poder de blindar você. Eu ouvi alguém dar um glória a Deus aí. Alguém preparou uma armadilha, você vai sair da armadilha. Alguém preparou um acidente, você vai ficar livre do acidente. A diabo soprou uma doença, você vai ser curado daquela doença. Você não morre cedo, porque você resolveu honrar o pai. Olha para o irmão e diz, só porque você resolveu honrar teu pai, a vida não tem poder de ser ceifada antes do tempo. Quem está aí, não, gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Então cada filho que está aqui precisa aprender que para viver muito tempo tem que levantar de manhã e dizer bênção pai, e dizer bênção mãe. Ah, eu já casei, liga para o pai e diz, estou indo fazer tal coisa, me abençoa, bênção pai, posso fazer? Pastor, mas eu já casei. Não tem problema, ele continua sendo seu pai em qualquer situação. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você fez um curso teológico, aprendeu mais do que eu continuo sendo, porque não importa o que diploma você tenha, não importa o que você saiba, esse homem que te gerou, seja ele biológico, seja ele espiritual, ele continua sendo o seu pai da sua vida. Quem está aí, gente? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aí o que a Bíblia diz, Eduardo? Honra teu pai. E o que vai acontecer? Você vai viver muito tempo. Segunda coisa, e você vai prosperar na vida. O que Paulo está dizendo é que a prosperidade que você vai ter amanhã está ligada à honra que você dá ao seu pai, seja ele biológico, pai na fé ou pai celestial. Toda prosperidade que você tem vem do relacionamento que você tem com esses homens. Agora é o seguinte, se você tem uma empresa, você vai contratar alguém para a sua empresa, você precisa ver primeiro o relacionamento que essa pessoa tem com quem? Com seu pai. Porque se ele tiver um relacionamento ruim com o pai dele e ele entrar no seu negócio, ele já carrega uma maldição. Tudo que ele faz vai dar errado. Porque toda verdade é paralela. Se eu honro, Deus abençoa tudo que eu faço. Se eu desonro, significa que Deus tira a bênção de tudo que eu faço. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, se eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, primeiro eu deveria ver o relacionamento que ele tem com o pai dele.
A menina vai casar, veja como ele trata o pai dele. Porque dependendo da maneira com que ele trata o pai dele, ele não tem a bênção para produzir nada no seu casamento, para ser ninguém no seu casamento, ele não vai ser nada na vida. Por quê? Por causa do relacionamento que ele tem com o pai dele. Eu ouvi um glória a Deus diferente aí, eu ouvi. Eu estou dizendo que eu ouvi um glória a Deus diferente. Respeitar pai e mãe é o segredo para dar certo na vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. Aí Deus está dizendo assim: se eu sou seu pai, eu quero que você me trate com honra e quero que você me trate com o mesmo respeito. Por quê? Dependendo do relacionamento que você tem com o Pai Celestial, a sua vida vai para frente. Dependendo do relacionamento que você tem com o Pai Celestial, as coisas não vão dar certo para você. Então, primeiro eu estou falando dos dois tipos de pai que estão na terra: o pai biológico e o pai na fé. Você precisa observar como que uma pessoa se comporta com o seu pai. Isso define se ela vai ter sucesso ou não na vida. Por exemplo, veja alguém que está agora na sarjeta, a vida está muito difícil para ele está pedindo esmola. Antes de você dar dinheiro para ele, chama ele e pergunta assim: qual é o comportamento que você teve na vida com o seu pai? E você vai descobrir que atrás de toda aquela miséria tem um comportamento violento com o pai, tem um comportamento de desonra, de desrespeito. É alguém que cuspia na cara do pai, mentia para o pai, ofendia o pai, falava mal do pai, criticava o pai. Olha para o teu irmão e diga: pai não se critica. Diga para ele, não pega pesado, por favor, diga para ele: pai a gente não critica. Porque pai tem poderes sobre a nossa vida. Só de você criticar o seu pai, os demônios que o seu pai enfrenta largarão o seu pai e virão contra a sua vida. O seu pai enfrenta demônios há muito tempo para preservar a sua vida e você não sabe disso. Você não poderia ficar de pé um único dia diante dos demônios que o seu pai enfrenta uma vida inteira. Você não ouviu? Você não entendeu? Não critique o seu pai. Porque os demônios, você não sabe os demônios que ele enfrenta para fazer com que você estivesse aqui. E esses demônios que ele enfrenta uma vida inteira, você não conseguiria enfrentar um único dia. Porque pai tem poderes especiais sobre a nossa vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Deus ficou muito irado com um homem chamado Esaú. Chamado como? Por que Deus ficou muito irado com ele? Veja lá Malaquias capítulo 1, por favor. Malaquias capítulo de número 1. Deus escreveu esse livro de Malaquias. Ele foi escrito, não foi para o povo, foi escrito para os sacerdotes. Para ensinar os sacerdotes o que eles deveriam fazer para dar honra a Deus, e o que eles não podiam deixar o povo fazer que desonrasse a Deus. Esse livro é um tribunal. Veja que diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Em outras traduções, você vai ver as mesmas palavras que se usa num tribunal. Olha lá: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Esse livro é um livro como se fosse um tribunal de justiça. É como se Deus estivesse julgando e dando uma sentença para as pessoas que não tratavam a ele com honra. E primeiro ele explica o que é honra e o que é desonra para Deus. Veja o que Deus diz, por favor. Vamos ler. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em quem nos tem amado. Lembre-se, Deus está num tribunal, Ele é um juiz. Ele olha para você, Ele olha para Israel e diz: eu amei vocês e vocês disseram: em quem nos tem amado? E Deus respondeu assim: foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, continua, porém odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus disse: eram dois irmãos, repete comigo, dois irmãos, Jacó e Esaú. E Deus está dizendo assim: eu amei a Jacó, mas eu odiei a Esaú. Irmãos, se Deus fala que nos ama e o negócio está feio, imagina se Deus olhar para você e dizer: eu te odeio. Eu vou dizer de novo, eu acho que nós estamos no almoço dos Dias dos Pais ainda está mais pesado. Vamos lá. Se Deus, quando Ele diz assim: eu amo vocês, a coisa já está difícil.
Imagina se Deus olhar para você e dizer: eu te odeio. Diga assim, misericórdia. Diga misericórdia. Deus está dizendo assim: eu amo a Jacó, mas eu odeio a Esaú. E Deus diz assim: e fiz do lugar que ele mora, o monte, uma assolação. Ele constrói, eu destruo. Ele planta, eu arranco. O que ele faz não vai dar certo, porque eu o odeio. Pergunta para mim, por que Deus o odeia? Porque ele desprezou as coisas de Deus. Faz o que você tiver que fazer na vida, mas quando você entrar por aquela porta, nós estamos tratando com o Criador do universo. Ele está aqui agora. Não despreze o lugar que você está. A Bíblia diz assim: quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. É melhor você entrar e ficar calado ouvindo do que fazer promessas de tolo e não as cumprir, porque Deus não gosta de quem faz isso. Deus ficaria irado a ponto de destruir, de tirar de você alguma coisa que Ele já te deu. Ele já te deu e Ele toma, porque Ele ficou irado com você e a maneira com que você o desprezou. Deus odeia o desprezo pelas coisas dele. Quem está aí, gente? Então Deus está dizendo: eu odiei Esaú. Por que eu odiei Esaú? Continua. Ainda que Edom ou Esaú diga: empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e eles chamarão termo de impiedade o povo contra quem o Senhor está irado. Até que dia? Deus falou: eu estou com raiva deles para sempre. Irmãos, eu não suportaria essa sentença nem você. Se com amor já é difícil, imagina Deus dizendo: eu te odeio. Agora, por que Deus diz: eu odeio a Esaú? Porque Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Ele era o quê? Eu não ouvi. Esaú era o quê? Ele era o irmão mais velho de Jacó. Então ele era o primogênito. O que ele era, gente? E na sua primogenitura, ele tinha direitos que Deus dava para ele, para que ele fosse o herdeiro. Só que a Bíblia Sagrada diz que Esaú abandonou a bênção de Deus, ele desprezou. O irmão dele, que era Jacó, sabia que a bênção tinha valor, e a Bíblia diz que Esaú vendeu para Jacó a bênção que tinha por um prato de comida. Ele desprezou. Para ele, um prato de comida era mais importante do que a bênção de Deus. Ele desprezou a bênção de Deus, ele desprezou a oportunidade que ele tinha, ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele. Quem está aí, dá um glória a Deus. Desprezo. Olha para o irmão e diga: desprezo. Ele desprezou a oportunidade que Deus deu para ele. Ele desprezou a prosperidade, a riqueza que Deus tinha dado para ele. Desprezou. Ele desprezou aquilo. Aí a Bíblia diz que Deus ficou irado com ele desde aquela época para sempre, porque ele cometeu desprezo com as coisas de Deus. Irmãos, honre a Deus acima de todas as coisas. Levanta a mão e diga: louvado seja o nome de Jesus acima de todas as coisas na nossa vida. Aí Deus está dizendo assim: por isso eu estou irado com ele para sempre, porque ele desprezou as coisas espirituais. Continua. E aos vossos, verso de número 5: e aos vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Deus está dizendo: mas eu vou ser honrado além de Israel. Eu vou encontrar pessoas que me honram em outras partes do mundo. Eu vou tentar de novo. Deus diz assim: mas ele me desprezou, mas eu vou encontrar pessoas que me honram em outras partes do mundo. Tem alguém preparado para honrar a Deus com a própria vida? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. O segredo está aí. Quando Deus descobre, não importa o tamanho, uma pessoa que lhe honra. Ele encontrou Davi e ele tirou Davi de trás das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas eram as piores ovelhas que existia. Davi foi colocado lá atrás, no pior rebanho, mas lá atrás ele honrava a Deus. Deus o encontrou e fez ele virar rei de Israel, porque Davi honrava a Deus. Quem está aí, levanta a mão, fala alguma coisa, dá um glória a Deus. Além de Israel eu vou encontrar alguém que me honra. Aí olha o que ele diz no verso de número 6: o filho honra o pai e o servo a seu senhor.
Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que o que, gente? Ele está falando ele começa a falar de Esaú, e agora ele fala do pecado de Esaú, e ele diz, sacerdote, não faça o que Esaú fez, não despreze o meu nome. Olha para o irmão do lado e diga, não despreze a presença de Deus que está aqui. Nós podemos não vê-la, mas ela está aqui em algum lugar. Ela está aqui sobre a vida de as pessoas que estão temendo o nome dele. Não despreze isso. Você pode dar um glória a Deus aí. E ele tem o poder de curar, de levantar, de sustentar, de renovar, de operar. Ele tem o poder de fazer a reviravolta na tua vida. Eu ouvi um glória a Deus em algum lugar aqui. Ele vai livrar você de pessoas que parecem que estão com você e não estão. Ele vai livrar você de situações. Ele é Deus e ele honra. Quem acredita que ele honra? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Ele está aqui. Aí ele diz, sacerdote, não despreze o meu, pastores, não despreze o meu nome. Não importa o que você esteja sentindo, o sentimento passa. Sim ou não? Alegria, tristeza, amor, ódio. Olha para o irmão do lado e diga, tudo isso vai passar. Mas não use o sentimento para desonrar Deus. Fala com o seu irmão, na hora que você estiver com muita raiva, fica calado, não fala nada, porque o seu sentimento não é razão para você desonrar a Deus. Ele está dizendo assim, sacerdote, não despreze o meu nome. Se eu sou pai, me honra. Quem está aí? Deus está dizendo, se eu sou seu pai, aonde está a minha honra? Vem comemorar comigo. Me trata como pai. Olha para o irmão do lado e diga, se ele é seu pai, é hora de você abrir a sua boca aí, porque Deus a gente presenteia com adoração, não é? Eu vou dizer de novo, Deus a gente dá presente dando glória a Deus. A gente dá presente levantando a mão, levanta a mão, levanta a mão. Isso, coloca, quando eu levanto as duas mãos, ela sai da terra e ela entra no céu, e a gente consegue tocar na face de Deus. A gente honra a Deus, sendo um presente vivo para Ele. Eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. Diga aleluia. Se eu sou pai, vem comemorar com quem? Comigo. Aí Deus diz assim, e na hora de me presentear, continue por favor, na hora de me presentear, não ofereça sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, o que Esaú fez na mesa de Deus? Honrou ou desprezou? Eu vou perguntar de novo, o que Esaú fez na mesa de Deus, que fez Deus ficar irado com ele? Ele honrou ou desprezou? Eu não ouvi, o que ele fez? Ele desprezou. Agora Deus está dizendo, não faça do meu altar um lugar desprezível. O que é um lugar desprezível? Um lugar onde eu ofereço qualquer coisa. Não faça do meu altar o lugar desprezível. Sacerdote, não suba lá de qualquer jeito. Meu filho, não vá lá na frente de qualquer maneira. Ofereça o seu melhor. Então, na hora de oferecer um presente para Deus, o presente que eu ofereço para Deus, ele sempre vai representar o meu amor ou o meu desprezo. Quando eu abro o presente que alguém me deu, imediatamente eu sei o quanto uma pessoa me honra ou quanto ela me despreza através do presente. Olha o que a Bíblia diz: o presente que o homem dá tem o poder de abrir o caminho dele e levar ele à presença de pessoas muito grandes na vida. Olha para o irmão do lado e diga, o presente que você vai oferecer para Deus agora vai fazer 2 milagres. Número 1, ele vai abrir os seus caminhos. Aí eu vou tentar dar um glória, até alguém dar um glória a Deus. O presente vai abrir caminho. Eu vou ouvir um glória a Deus daqui a pouco. O presente vai abrir caminho. E ele vai tirar você de lugares pequenos e vai colocar você em lugares altos, diante de pessoas muito importantes. E o presente tem poder. Olha para o irmão e diga, o presente tem poder. Aleluia, ouviu glória a Deus aí? O presente tem poder.
Sabe o que o presente faz? Ele traz intimidade. Quando você dá um presente para alguém, você vira íntimo da pessoa, porque a pessoa fica tão feliz com o presente que você deu para ela, que todo dia ela lembra de você. E quando ela olha o presente, ela fala: fulano é muito importante para mim, olha o presente que ele me deu. Dependendo do presente que você oferece para Deus, a intimidade entre você e Deus, ela vai só estreitando, você só vai aproximando do Pai. Quem está aí, dá um glória a Deus. Agora, dependendo do presente que você der para alguém, você gera o quê? Desprezo. Não, olha aqui, vê se tem cabimento o que essa pessoa. Lembra do presente de grego? É quando você dá o presente e dentro do presente tem um problema. E a pessoa, quando vê o presente, fala: eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Olha o que ela me deu. Quem está entendendo? Então diga para o seu irmão: dependendo do seu presente, a presença de Deus vai vir sobre a sua vida intimamente, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Eu vou ouvir um glória a Deus. Eu sou insistente. Eu vou ouvir alguém dar aleluia aí. Eu vou ouvir alguém falar em línguas. Daqui a pouquinho alguém vai falar em línguas. Alguém vai levantar os braços para os céus e vai glorificar e vai dizer: Pai, eu te amo. Quem daí? Dá um glória a Deus. O presente tem poder de mostrar quem somos e fazer com que a sua vida seja transformada plenamente. É por isso que damos presente, porque o presente muda o relacionamento que você tem com alguém. Um é o relacionamento antes do presente, outro é o relacionamento depois. Diga para o seu irmão: antes do presente é uma coisa, depois do presente é verdade ou não é? Você já mudou o seu relacionamento com alguém por causa do presente que ele deu para você, porque o presente fala por nós. Diga para quem está ao seu lado: o presente sempre vai falar por você. Pastor, e qual que é o maior presente que eu posso dar para Deus? A Bíblia diz que Deus está procurando na terra alguém que se coloque na brecha perante Ele. Ele está procurando alguém que interceda por alguém. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, os quais o adorem em espírito e em verdade. Disse Jesus: meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que não dão apenas presentes materiais, aqueles que dão a vida para Deus. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. O maior presente que você pode dar para Deus, jovem, sabe quantos anos eu tinha quando eu entreguei minha vida para Jesus? Eu tinha de 13 para 14 anos. 13 para 14 anos eu estava fazendo 14, quando eu levantei a minha mão num culto como esse e disse para o Senhor Deus. Aliás, eu estava sentado assim, ó, desse lado na igreja. A igreja era nessa posição e eu estava sentado nesse lugarzinho assim. E eu lembro que o pastor começou a pregar, e eu olhei dali para o altar, e o pastor foi ficando pequenininho em cima do altar, e alguma coisa muito grande foi crescendo dentro da igreja. E Deus me disse: essa é a minha presença que está aqui. Ele é só condutor da minha presença. E eu disse para Deus: eu quero servir ao Senhor. E naquele dia eu entreguei a minha vida com 13 para 14 anos para servir a Deus. Mas entreguei de verdade. E eu disse: eu não tinha um centavo no bolso aquele dia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. A minha família era pobre de marré-leci. Imagina alguém que não tem nada. As roupas que eu vinha, a minha irmã que me deu, a Janaína, que me deu do marido dela, do dia que ele casou, do dia que ele casou, não, de quando ele era solteiro. Ele já tinha casado com ela há alguns anos, e ele pegou aquelas roupas que ele ganhou lá em Barbacena, e ela me deu um sapato esquisito que parecia do Aladim, fazia assim, virava a ponta para cima. Era um terninho que fazia um rachadinho, a gente fazia assim, ficava uma banda para um lado, uma banda para o outro, e a perna da calça era dessa largura. A gente andava varrendo a casa assim, andava e varria. Era aquela roupa que eu tinha sido ganhado dela, que está ali, quando ela não me levava no brechó para comprar roupa de defunto. Alguém que o pai morreu, a mãe morreu, vendia roupa para os usados, e eu ia lá comprar as roupas para me vir para a igreja. Eu não tinha nada.
Mas naquele culto eu tinha alguma coisa para dar para Deus que ninguém tinha na face da terra. Eu tinha a minha vida, eu tinha o meu coração. E eu sabia, uma vez dado não pode ser tomado. Eu vou dizer de novo, uma vez dado para Deus não pode ser tomado. Uma vez entregue não pode ser tirado. Eu entreguei a minha vida com 13, 14 anos. E o mais importante, Deus olhou do céu e disse: isso não me despreza, isso me honra. O que você está me dando não está provocando desprezo. Pelo contrário, Edmar está me honrando. E ele recebeu a minha vida. Quem está aí, levanta a mão pelo amor de Deus e dá um glória a Deus. E eu me lembro como se fosse hoje. Algumas semanas depois, havia uma igrejinha no Paulo VI que havia fechado. E o pastor me chamou, eu nem sei por que ele me chamou, e disse assim: você vai para lá e vai abrir a igreja. Eu não sabia nada, mas ele me mandou. E eu abri um salãozinho. Eu entrei dentro daquele salãozinho, pus uma caixinha de som, uma caixinha pequenininha. E eu não tinha nada. O sapato que eu tinha era furado. Eu ia pela linha para a igreja. Eu morava aqui na Marechal Floriano, aliás, na mesma casa aonde a mãe da pastora Sâmara mora hoje. Era a casa que eu morava, essa casinha que eu morava. Eu saí dali e o sapato que a Jana me deu abriu um buraco aqui, ó. Aí eu tive que colocar um papelão, porque eu ia pela linha e as pedras machucavam o meu pé. E eu fui andando, cheguei na igreja, liguei a caixinha e comecei a orar, virado para fora assim, ó, com os pés assim, ó. E uma mulher que passou na rua, quando ela terminei a oração, ela disse: ah, você ora muito bonito, mas o seu Deus não tem dinheiro para te dar, para você comprar um sapato. Eu fiquei calado, porque Deus nunca me deu palavra para responder quem me magoa. A palavra que eu tenho é para responder aqueles que têm fé em Deus. Eu vou dizer aleluia e você dá glória a Deus. Eu não disse nada aquele dia, porque Deus tinha me dado uma visão naquela oração. Naquela oração eu vi gente vindo de todas as partes da cidade, vindo para aquela igrejinha, e Deus me deu uma palavra: igreja de milhares. Eu vou te dar uma igreja que vai ter milhares. Eu acreditei, eu ousei em acreditar em Deus, e o presente de honra que eu dei, que foi a minha vida, foi aceito naquele dia. 35, 36 anos se passaram e eu estou aqui vivo, cheio do Espírito Santo, com essa igreja, com milhares de pessoas nessa cidade aceitaram Jesus aqui, porque Deus é fiel. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Aleluia, dá glória a Deus. Honre a Deus com o seu melhor. Honre a Deus com o seu melhor. Aplauda e dá glória. O meu melhor naquele dia não foi dinheiro, foi a minha vida. E antes de eu fazer oração para dízimos e ofertas, eu queria orar por pessoas que querem dar o maior presente que tem para Deus, que é a sua vida. Pastor, eu queria ser como o Senhor. Eu queria um dia que Deus me capacitasse, e eu queria servir no ministério. Mas eu quero entregar a vida do jeito que está. Hoje eu estou cheio de defeitos. Imagina os meus naquela época. O Joãozinho deve ter foto aí, lá desse salãozinho que eu estou falando. Se ele achar, ele coloca ali pra gente. Eu não tinha nada, eu não era ninguém, mas eu tinha uma alma, e almas importam para Deus. É o maior presente que a gente pode dar, é a vida da gente. Tá ali? Ali o salãozinho. Aquele ali era o meu veículo de transporte. Aquele com a calça no umbigo, sim, era eu. E ali dentro, 6x6, começou essa igreja. Ali atrás daquele púlpito, Deus me mostrou os maiores milagres da minha vida. Ali, tem mais fotos aí? Pastor, o que o senhor tinha nessa época? Nada. Eu só tinha a minha vida. Ali, esse era eu com 50 e poucos quilos, a cabeça grande, era eu. Mas Deus aceitou uma coisa que Ele quer receber nessa noite. Essa vida sua que você não aguenta, com Deus ela pode ser uma vida perfeita. Pastor, eu não estou aguentando a minha vida, eu quero suicidar, eu quero morrer, eu não quero nada. Deixa eu te falar, na sua mão ela não presta, mas se a sua vida for colocada na mão de Deus, você vai sair daquilo ali, para aquilo que você está vendo hoje, cheio de vida. O que eu estou dizendo?
Deus quer presentes para o ministério. Sabe o que é presentes para o ministério? Gente que hoje está aqui, mas que podem se oferecer para Deus, para servi-lo. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas eu tenho o fôlego da vida, e eu vou entregar esse fôlego para Deus.